Olá de novo, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós e que o assunto, hoje em mãos, nos possibilite maior entendimento da vida, maior tranquilidade com relação ao futuro. Para quem não reparou no tema de hoje, saibam que ele muito tem a ver com todos nós. Conhecem aquele ditado popular que nos diz que a única certeza que temos desde que nascemos é o facto de que um dia morreremos? Pois é. Coube-me, como podem ver, a tarefa de vos vir falar um pouco a respeito da morte. Com um intuito, obviamente, com o intuito de a desmistificar e apresentar como fenómeno natural da vida, de ressaltar que a vida real é a espiritual, de vos levar a fazer compreender que ela não significa término, mas momento de transformação, de um processo contínuo que é a vida, de destacar a responsabilidade que temos perante os compromissos assumidos como espíritos eternos que somos e que assumimos a quando da oportunidade da reencarnação. Espero consegui-lo. Vou procurar ser leve, atendendo a que para muitos o tema já é pesado que chegue, não é? Pois bem, quando surgiu a ideia de vos expor este assunto à luz da doutrina espírita, eu confesso que me pareceu difícil o ter de vir falar de algo que para tantos de nós é muito delicado. A morte é aquela coisa que a maioria de nós receia imenso, porque a vemos como um desfecho, como o fim do próprio ser. Mas o que significa efetivamente a morte? E por que é que ela tem de existir? É um castigo imposto a todos aqueles que nascem? É algo que realmente deveremos temer? Que a tememos é uma verdade, mas penso que muitos a temem, a receiam, simplesmente porque desconhecem o processo e o que os espera na espiritualidade. As religiões, que deveriam preparar-nos para a vida além-túmulo, conscientizar-nos da sobrevivência da alma, falar-nos da existência de dois mundos, pouco têm feito nesse sentido. E esta atitude tem, de facto, contribuído para que cada um, à sua maneira, crie um campo de suposições e de fantasias. Mas antes de avançarmos na apresentação do tema destinado para hoje, deixem-me contar-vos uma pequena e breve história. Conta-se que certo dia, não se sabendo nem quando nem onde, a morte dirigiu-se para uma cidade. No caminho, encontrou o presidente dessa mesma cidade, que entretanto se deslocava em viagem. E a morte, dirigindo-se ao presidente, disse-lhe: "Fica sabendo que levarei comigo 300 dos teus moradores." O presidente, extremamente surpreso, assustado, sabia que nada podia fazer. Afinal de contas, era a morte. Entre o susto da notícia e o lamento dos que partiriam, na verdade ele confortou-se a si mesmo, prosseguindo aliviado por estar ausente no momento em que aquela visita levaria 300 almas dali. Após alguns dias, o presidente retorna à sua cidade, mas eis que toma conhecimento de que o número de mortes atingiu mais de 1.300 habitantes. E encontrando-se ele novamente com a morte, perguntou-lhe:
porque havia mudado de ideias com relação ao número de pessoas que levaria. Mas a morte então lhe respondeu: de facto, eu vim buscar 300 pessoas. As outras 1000 morreram só de medo. Isto é apenas uma história. Mas como história, não deixa de ter uma significação realmente elevada, porque esta história retrata-nos a ideia do trauma que o homem sempre teve com relação à morte. Esse medo da morte tem sido um condicionamento cultivado ao longo da história da humanidade. A morte, desde há muito, que tem vindo a ser culturalmente alimentada como algo terrível, representada de forma apavorante, com o aspecto de um fantasma, de um esqueleto, que traz uma foice fatídica ao ombro. E esse pavor resulta e tem resultado também pelo facto de existir connosco outros fatores inerentes à nossa condição humana, como seja o instinto de conservação da vida, que constitui uma força preventiva contra o suicídio, mas que ainda assim, cada vez mais desconsiderado, tem vindo a ser nos momentos de grande desgosto, de revolta ou de desespero. Como já referi, o próprio conteúdo religioso do grande número de doutrinas nos tem vindo a oferecer uma visão distorcida, uma visão prejudicial daquilo que realmente acontece após o rompimento dos laços materiais. Por seu lado, o facto de esquecermos temporariamente a vida espiritual de onde procedemos também nos leva a encarar a morte como algo pavoroso. Mas acredito que o maior dos problemas, aquele que mais se destaca, é sem sombra de dúvida a falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que nos está destinado. Então questões como o que é a morte, o que é que acontecerá connosco após esse momento, são dúvidas, não é? Que a todos nós, em certa altura, já surgiram e para as quais, aliás, todos nós procuramos respostas. Pois bem, muitas das respostas que procuramos estão ali. Sabem, naquele livro que ultimamente eu tenho vindo a mencionar bastante. Sabem qual é? Pois, o Livro dos Espíritos. Sim, acertou. É que quando a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, entre os muitos objetivos a que ela se propunha, estava também presente este: lançar a luz sobre o véu das incertezas que tínhamos sobre tudo. E de facto o Espiritismo trouxe-nos essa luz, dissipou as incertezas que existiam. A morte era uma dessas incertezas. E eu digo era, porque já sabemos não ser mais. Porque o Espiritismo ilumina até os caminhos mais misteriosos, afugenta medos irracionais e os constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita nós podemos aprender a valorizar a vida sempre, mas também a encarar a morte com serenidade e a preparar-nos para enfrentá-la. E isto é muito importante. Aliás, é fundamental, já que se trata da única certeza que temos na nossa existência, é a de que todos morreremos um dia. Quer dizer, morreremos não, pois a morte para nós espíritas não existe. Etimologicamente, morte significa cessação completa da vida do homem, do animal ou do vegetal. Genericamente, morte é transformação. O que o Espiritismo nos revela com relação à morte é o facto de que o que morre é apenas o corpo físico, a matéria. O ser humano é composto de corpo,
espírito e perispírito. E enquanto espíritos que somos, o nosso espírito é o ser inteligente e eterno da criação. Logo, não morremos. Fomos criados por Deus, pelo que não teremos fim. Conforme podemos deduzir, pelos estudos das obras básicas da codificação kardeciana e outras complementares, a morte representa não o fim do ser, mas apenas o fim do fenómeno biológico. A interrupção do fenómeno conhecido como vida orgânica é uma ocorrência inevitável, certo? O corpo traz consigo determinada quantidade de vitalidade, que se vai perdendo com o passar dos anos, ou se extingue por um acontecimento abrupto, como um acidente, por exemplo, ou devido a uma doença prolongada. Entretanto, aquilo que realmente urge na sociedade em geral, urge a cada um de nós interiorizarmos, é de que o espírito é eterno. Já existia antes do nascimento. Continuará a existir após a morte do corpo físico. Naturalmente. O espírito apenas desencarna. A desencarnação é o fenómeno de libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do espírito, que ali estava ligado para cumprimento de tarefas na esfera material, no plano terreno. Quando o espírito abandona a carne, isto é, quando desencarna, o espírito muda de estado, logo muda de roupa. Podemos dizer assim. O que é bastante compreensível, uma vez que desencarnar é mudar de plano. Assim como nós também mudamos de roupa, de acordo com as circunstâncias, convém também que nos adaptemos às novas circunstâncias da vida espiritual. Até ao momento da desencarnação, nós éramos um ser visível. A partir daí, tornamo-nos, para a maioria pelo menos, um ser invisível. É tão simples quanto isso. Claro que, se é daqueles que pela primeira vez ouve falar em desencarnado e encarnado, que em nada se relaciona com a cor vermelha, atenção. Se é daqueles que pela primeira vez ouve falar em visível, invisível, planos, invisível e invisível, é natural começar a querer dizer-me, pois que eu saiba, nunca ninguém veio de lá para comprovar isso. Mas engana-se, sabe? Porque manifestações espirituais sempre as houve. Não é fundamento criado pelo Espiritismo, e quem o comprova são os próprios espíritos que já partiram, que por meio das inúmeras faculdades mediúnicas existentes, vêm garantir-nos a continuidade da vida, a imortalidade da alma, e vêm inclusive contar-nos o que acontece depois da morte. Segundo eles, a vida na Terra engloba grandes objetivos. A vida na Terra é como uma oficina de trabalho em favor da própria renovação de cada um e do planeta. É um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de vidas pretéritas, mas pode também assemelhar-se a uma prisão para aqueles que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. E é uma escola para os que já compreenderam que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. E quer tenhamos compreendido ou não, a vida na Terra é de igual forma uma oficina de trabalho, um hospital, assemelha-se a uma prisão e funciona como uma escola. Os espíritos vão ainda mais longe e acrescentam: a Terra não é, como costumamos pensar, o nosso lar definitivo.
Nosso lar é o plano espiritual, onde aí sim podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas pelo corpo carnal. É, portanto, compreensível que nos preparemos, que superemos medos, dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que ao chegar a nossa hora possamos estar mais habilitados para um retorno equilibrado e feliz, que acredito que seja aquilo que todos nós desejamos. Mas antes de tudo isso, ou seja, antes do momento da partida, primeiro é necessário saber viver. Então devemos procurar viver no bem, amadurecidos pelo conhecimento, para que sejamos capazes de retirar de cada experiência terrena as devidas lições que a vida nos proporciona. O primeiro passo deveria ser o de começarmos por retirar à morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Com base numa fé sólida, verdadeira, consciente, temos, graças a Deus, a doutrina espírita que nos oferece forças para superarmos os tais receios, as tais angústias da grande transição, mas que ao mesmo tempo nos mostra o quanto é importante esforçarmos-nos para que nos espere o melhor do lado de lá. Analisemos o fenómeno da desencarnação, aliás, sob dois aspectos principais, mas de forma muito rápida e simples. Precisamos atender que, primeiro, existe o aspecto daquele que partiu. Qual será a sua situação? Com quem irá encontrar-se e como será recebido, por exemplo? O segundo aspecto é o de quem fica. Qual o comportamento ideal perante o desencarne dos que partem, principalmente se são pessoas queridas? Já sabemos, e nunca é demais frisar, a morte é apenas a interrupção do fenómeno biológico. O que morre é apenas a matéria. E esta é uma lei da vida, uma lei natural. O espírito, ser inteligente da criação, não morre. Continua sendo ele mesmo após a desencarnação, ou seja, após o momento em que se desligam os laços que o prendiam ao corpo físico. Então, passado o momento da desencarnação, desse desligar dos laços que nos prendiam a este corpo físico, o espírito, quando finalmente reúne condições para isso, desperta do outro lado e descobre que, afinal, continua a ser ele mesmo, com os seus defeitos, com as suas qualidades, que gosta das pessoas de quem já gostava, que sente as mesmas mágoas, os rancores e os ódios pelas pessoas de quem não gostava. A situação mental de cada espírito, o desprendimento com relação às coisas materiais e a evolução moral de cada um é que ditarão a situação de felicidade ou de infelicidade para cada espírito. Essa condição de felicidade, de infelicidade, vai depender exatamente daquilo que fizemos enquanto seres encarnados. Pois se fizermos o bem, obviamente seremos venturosos. Mas se nos deleitamos no mal, será preciso reconhecer o mal praticado, mostrar verdadeiro arrependimento e corrigir aquilo que fizemos de errado. Céu e inferno, como destinos a vir a ocupar, não são mais do que estados de consciência do espírito e não locais, como ainda se crê. Por sua vez, como a nossa destinação é a de evoluirmos até atingirmos a perfeição, as situações de infelicidade, de tormentos, de sofrimentos, são sempre situações passageiras, transitórias, felizmente. Pois Deus, reconhecendo as nossas limitações, sabendo da nossa ignorância,
continua a dar a todos a oportunidade de nos melhorarmos, de melhorarmos aquilo que fizemos de errado no passado. E essa oportunidade é a reencarnação. Daí o motivo de Allan Kardec, sob orientação dos espíritos puros, nos recomendar: fora da caridade não há salvação. E uma vez que a verdadeira vida é a vida espiritual, a Terra funciona à semelhança de uma escola, um pouso necessário, enquanto assim precisarmos. Partir é o momento de estabelecer um balanço existencial, de aferir o que foi feito, com vistas à renovação. Ficar é o convite para que desçamos das ilusões, estimulados pelo próprio sofrimento, e cogitemos do significado da existência. Já a manifestação dos espíritos pela prática da mediunidade, ou seja, esse intercâmbio que se estabelece entre o mundo material e o mundo espiritual, é a forma que vem retirar da morte o aspecto sinistro, denso, pesado que nós lhe atribuímos e que vem tranquilizar os que partem e confortar os que ficam. Claro que no mundo espiritual continuamos a aprender. Partir não significa tão somente uma pausa, o ficar para aí a vaguear perdidos. É de todo importante preparar-nos para novas encarnações. De tal forma que os conhecimentos amealhados durante esse período são tão importantes que não só impulsionarão o nosso progresso na vida futura, na próxima reencarnação, como ajudarão ao progresso do próprio planeta. Vejam, nada escapa à providência divina. Então, se estamos na Terra, num corpo físico, valorizemos mais a vida, a oportunidade que nos foi dada, e aproveitemos cada instante, não para vivê-lo sob loucura, como se não houvesse amanhã, mas para fazermos o bem sem olhar a quem, como diz também o ditado popular. Se assim fizermos, estaremos em simultâneo a progredir e a preparar-nos para quando chegar a nossa hora. Eu digo a nossa hora porque a morte tem o seu momento. Aliás, tudo tem o seu momento. Se olharmos a natureza, vemos que nela tudo tem o seu tempo. Desejar morrer, logo, não deve nunca, jamais, ser a nossa postura perante a oportunidade da vida que nos foi concedida. O mês em que nos encontramos, setembro, foi denominado como o mês da prevenção do suicídio, precisamente pelo número crescente e alarmante de pessoas que optam por pôr fim à vida, incorrendo pela via da desistência. Amigos, que jamais encaremos o suicídio como porta de saída. Ele é um grande engano e aqueles que o cometem a fim de se livrarem de algum problema estão a criar outros e bem grandes, por desconhecimento. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esse direito cabe apenas a Deus. Quando uma pessoa se suicida, no fundo toda a família, todos os amigos se passam a sentir um pouco fracassados, porque é como se tivéssemos faltado com aquela pessoa no seu momento mais difícil, naquele momento em que essa mesma pessoa achou que a morte seria a única solução para pôr fim ao seu sofrimento. Segundo os espíritos superiores, o suicídio
É considerado um dos dois crimes que jamais conseguiremos explicar no mundo espiritual aos nossos benfeitores. Um dos dois porque o outro é o aborto. E as provas irrefutáveis daquilo que eu vos tenho vindo a transmitir existem. Encontramos-las não só no Espiritismo, como naquelas palavras de Jesus que nos dizem: na verdade vos digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não renascer de novo. Podemos vê-las, como disse também, no Espiritismo. Encontrá-las nos livros da codificação, ditados por grandes e notáveis vultos da humanidade, auxiliados por Jesus. É o exemplo do livro dos Espíritos, o capítulo 3, da segunda parte. É exemplo disso o livro O Céu e o Inferno, também da codificação, no qual nos deparamos com relatos de almas suicidas que se manifestaram durante os estudos realizados por Kardec. E nesse mesmo livro nos é dado a sentir o sofrimento e o desespero de quem deixou de viver por vontade própria, mas teve a surpresa de continuar vivo, percebendo que afinal apenas se consegue aniquilar o corpo físico. E isto leva-nos a ver que Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Somos nós que, por falta de conhecimento das leis divinas, nos torturamos escusadamente e prolongamos o nosso sofrimento. Não façamos isso. Muitos médiuns têm servido de instrumento para que os espíritos nos deem provas da sua existência após a morte biológica. Podemos, dentre eles, citar, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, o notável médium do Uberaba, que recebeu ao longo do seu apostolado mediúnico milhares de mensagens de esperança e de consolo vindas de espíritos desencarnados. Podemos citar Divaldo Pereira Franco, entre outros, cujas mensagens, recheadas de informação, nos possibilitam sempre a identificação daquele a que nós chamamos morto. É impossível negar a autenticidade das mensagens recebidas. Além de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, muitos outros relatam as suas experiências de além-túmulo. É o caso do irmão André Luiz, que no livro Nosso Lar nos fala do seu acolhimento na colónia espiritual com o mesmo nome, nos fala do seu encontro com a sua mãe e da situação de todos os que chegam por lá. É o caso do irmão Luís Sérgio, um jovem que desencarnou em Brasília em 1973, que no livro O Mundo que Eu Encontrei nos conta o encontro com a avó e as suas experiências no mundo espiritual. É o caso da jovem Patrícia, do livro Violetas na Janela, que nos revela a existência de colónias espirituais e de como foi o seu reencontro com os seus amigos. Sem esquecer o famoso livro Memórias de um Suicida. Esse livro onde Camilo Castelo Branco, o poeta português, descreve a sua própria tragédia e descreve a trajetória de tristeza eleita por si e por outros amigos seus. Não é possível que estejam todos a mentir. Não é possível que todos eles estejam enganados, assim como não é possível que todos eles nos queiram enganar. Pois, até porque que ganhavam eles com isso? Como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. A morte do corpo é uma realidade, sim. Mais cedo ou mais tarde ela chegará. Mas enquanto esse dia não chega, que possamos viver cada dia de forma que isso não nos amedronte a nossa consciência.
que vivamos com maior clareza. Até porque os espíritos gostam de nos fazer lembrar que nós não sabemos o dia da nossa desencarnação, mas que deveríamos saber que aqui viemos fazer. E nós viemos certamente para nos tornarmos melhores, para aperfeiçoar as nossas atitudes, das formas mais diversas, nas mínimas coisas. Aprofundemos o nosso conhecimento estudando o que nos diz o Espiritismo, porque é uma verdadeira vacina contra qualquer ideia, ainda que remota, de fugir da vida. Procuremos, por sua vez, na nossa trajetória diária, amar mais, aperfeiçoar-nos no campo do conhecimento e da moral, porque esses sim são os únicos tesouros imperecíveis. Façamos da nossa existência atual o melhor que pudermos, evitando o egoísmo e o orgulho, certos de que o momento de transitar de um lado para o outro também a nós nos chegará. E cada criatura vai encontrar no plano dos espíritos tão somente aquilo que ela mesma criou. É como diz no livro Para o Seu Coração, Maíse Braga. Tínhamos todo o cuidado com a nossa vida, com todos aqueles que nos são caros. Tínhamos cuidado ao volante, cuidado com a vida de outra, quando a vida de outra pessoa estiver nas nossas mãos. Mas se chegar o momento de nos separarmos de alguém, através do que se convencionou chamar de morte, que tenhamos já alguma compreensão, que possamos enfrentar com serenidade e aceitar. Choremos de saudade, mas agradeçamos a Deus a oportunidade de termos convivido com tal pessoa. Conforme nos revela Emmanuel, a única morte que existe é a de quem perdeu a fé. Essa é a única morte. A de quem não crê em mais nada, pois que essa seja a única morte que jamais venhamos a conhecer, a de não acreditarmos nem em nós, nem em Deus. Que Deus nos guarde nos bons pensamentos, sempre, para que ao retornarmos à pátria dos espíritos, possamos ouvir aquilo que é o sonho de toda a alma. Seja bem-vindo, meu amigo. O mundo ficou um pouco melhor por ter vivido nele. Que bom que seria, ou que será, se eventualmente pudermos fazer parte do grupo de irmãos que é recebido com tamanho acolhimento. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigada pela vossa atenção. Uma boa noite e até à nossa próxima vez.